Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Graça e paz, queridos. Esse é nosso primeiro culto de domingo do ano. E o Senhor me deu essa instrução. Eu já chamei esse culto muitas vezes de primeiro culto do ano, simplesmente. Mas sobre aquilo que eu tenho buscado para o Senhor, para esse tempo, para essa dispensação, nós temos percebido um Deus que tem nos dado promessas, que tem dito coisas grandiosas para nós. E eu creio em nome de Jesus que a parte dele está feita. E agora é a nossa parte. E pensando sobre isso, pensando sobre consagração, pensando sobre aquilo que somos capazes de entregar ao Senhor, eu acabei andando por primícias. A palavra primícia, ela sempre vai significar a primeira parte. E aprove a mim trazer isso para a igreja, a visão para a igreja. Nós estamos chegando a um tempo de limites, amém? Eu gostaria que você olhasse para trás. Não tem mais lugar, amém? Não tem mais lugar para quem está chegando. No nosso culto da virada, nós fomos até a calçada. Então, pastor, mas é dia de evento, é dia especial. E quem sabe que qualquer dia com o Senhor é um dia de evento, é um dia especial. Amém, queridos? Nós temos uma igreja sedenta, uma igreja que quer a palavra. Nós temos uma igreja que deseja aprender da palavra. A gente não vem para cá para oba-oba, para bagunça, não. A gente quer direção. A gente quer saber, e graças a Deus você está num lugar onde a mesa é farta, amém? Os 5 dons ministeriais passeiam nesse púlpito. Se você ainda não sabe identificar, fica atento. Os dons são muito diferenciados. Alguns se misturam mesmo no mesmo ministro. Mas, por exemplo, a Marcela, que tem um chamado um pouco apostólico, um pouco profético, hoje ela foi mestre pela manhã. E nós provamos disso quando recebemos o Rodrigo na sua... eu digo que o Rodrigo é a versão do mestre mais pura, né? Porque ele vai na raiz da palavra, ele não mistura livro, muita coisa, ele vai direto naquilo que está na Bíblia, lá na origem. Depois a gente tem os mestres misturados, o Josias, Areta, Marcela, Bruno, que misturam outras unções também. Nós temos a unção profética passeando aqui nessa igreja com liberalidade. Os ministros que vêm aqui falam: pastor, é muito fácil profetizar na sua igreja. O povo puxa, o povo ensinado, que acaba a conferência e não vai embora para casa, fica caído aí no chão e não quer ir embora porque gosta da unção profética. Nós estamos fazendo um trabalho lindo lá fora, com alguns trabalhos evangelísticos que tem se levantado através da vida da Roberta, do Márcio e de muitos outros, alcançando presídios, alcançando dependentes químicos, alcançando comunidades. As crianças agora vão entrar numa comunidade para fazer um trabalho. Então o evangelismo também está se manifestando nessa igreja. Nós temos os pastores com diversidade, não só os pastores de cargo, mas temos também os apacentadores, os líderes discipulados, pessoas que apacentam a igreja. Então os 5 dons passam aqui a hora que quer, do jeito que quer. Uma mesa farta, uma igreja madura, onde os 5 dons estão liberados, querido. E você desfruta de tudo isso. Mas quem está satisfeito em comer sozinho? Eu creio que você queira compartilhar isso com outras pessoas. Amém? Uma vez veio aqui uma pessoa que a gente acabou fazendo uma certa ligação. Ele é um empresário famoso, né? A empresa dele está avaliada em 300 milhões de reais. E ele veio aqui ministrar para a gente de graça. E quando ele começou a ministrar aqui, ele começou a falar sobre empresas, e ele começou a descrever o que eram aquelas empresas, e o objetivo final da empresa eram vendas. E ele falou toda aquela estrutura que uma empresa tem para alcançar a venda. E eu virei para ele e falei: olha, tudo isso que você ensinou existe na igreja. A única coisa que muda é o ver.
Porque vocês buscam venda, a gente busca vidas. Mas o restante é tudo igual. Tem que ter CNPJ, tem que ter contador, tem que ter controle de qualidade, tem que ter atendimento, tem que ter estratégia. Tudo isso acontece na igreja. Os bastidores de uma igreja é uma instituição, é como uma empresa. Pessoas trabalhando para tudo quanto é lado. Nós fizemos agora uma confraternização e era em torno de 15 pessoas que já trabalham integrais nessa igreja, fora os voluntários. É uma organização viva, grande. Para quê? Para alcançar vidas, querido. A gente não está aqui preocupado em aumentar prédio para ter prédio bonito. Não, a gente quer que caiba mais gente. A gente quer que mais pessoas se acheguem, amém? Muito provavelmente nesse ano a gente tem que introduzir o terceiro culto. Tem pessoas sentadas lá no hall agora. E lá não tem ar-condicionado ainda. A gente não quer, a gente quer todo mundo confortável, todo mundo recebendo, amém? Então, o Senhor deu essa direção. E ela não é para esse ano. Como eu já expliquei para você, o culto da visão, ele é acumulativo. Não é porque ano passado foi multiplicação, esse ano é expansão, que a gente vai parar de multiplicar. Não, a gente já pegou a manha para multiplicar e agora vai expandir. Mas não vai deixar de multiplicar. Amém? Ele é acumulativo. E nós estamos vivendo esse tempo acumulativo. Então aquilo que funcionou para o ano passado vai continuar, só que a gente vai agora para o outro degrau. E para esse degrau que a gente quer, para essa colheita que a gente quer, a gente precisa escolher muito bem a semente. Você lembra de eu ter dito aqui que sementes extraordinárias dão colheitas extraordinárias? Amém, querido? Nós já temos uma movimentação. Hoje pela manhã, um casal entregou as suas alianças de ouro para a oferta do templo. Agora à tarde, nós recebemos uma moto para ser vendida para a oferta do templo. As pessoas já estão se movimentando. Elas já estão agindo naquilo que você pode, naquilo que Deus trouxer para você. Mas a palavra diz que a gente deve honrar ao Senhor. Diga honrar. Honrar é dar lugar de honra, lugar especial, tratar com valor diferenciado. Nós devemos honrar ao Senhor com nossos bens. Os nossos bens devem honrar ao Senhor. O seu carro deve honrar ao Senhor. A sua casa deve honrar ao Senhor. A sua vida deve honrar ao Senhor. Mas os seus bens, ele diz, honrar ao Senhor com nossos bens. E eu fico pensando, quando nós estamos no trânsito, ou quando nós damos ou não damos uma carona a alguém, quando nós não nos preocupamos ou nos atentamos para alguém que deveria estar na igreja e está sem condição, sem condução, nós estamos honrando ou desonrando o Senhor com os nossos bens. A Bíblia diz que nós devemos honrá-lo com os nossos bens. O nosso melhor deve ser do Senhor. Essa não é uma igreja que aceita, por exemplo, a sua geladeira velha. Me perdoa, me ama, mas a gente não quer não. Porque você comprou uma para sua casa que poupa energia e não vai trazer a velha para a casa do Senhor. Amém? Não tem problema, se você trouxer, a gente vai doar para alguém que não tem alguma. Mas na casa do Senhor não, vai ser o melhor. Amém? Por quê? Porque vai ter ostentação e luxo? Não, não é a nossa cultura. Nada contra quem tem, mas não é a nossa cultura ostentar. Mas a gente quer excelência, conforto. A gente quer que a casa do Senhor seja tão boa ou mais do que as casas que servem a Satanás. A casa do Senhor não pode ser pior que uma boate. A casa do Senhor não pode ser pior do que um bar. A casa do Senhor não pode ser inferior a lugares onde há prostituição, drogas, bebida. Não. A casa do Senhor é o lugar que reverte o quadro dessas pessoas. E aqueles que trabalham na casa do Senhor, eles devem estar inferiores a esses que servem a Satanás? Não. E por que a gente acha tão natural o dono da boate, o dono do bar, andar num bom carro, frequentar bons lugares, e às vezes a gente quer que o ministro ou o missionário passe necessidade? Não. Aqui não. Amém, queridos? Porque a palavra é bem clara em dizer que aquele que coloca a mão no arado, aquele que trabalha, é digno dos primeiros alimentos. Então, nós entendemos que aquele que nos abençoa, ele é digno de receber
a primeira parte, o nosso melhor. E por que o primeiro é melhor? Eu já falei algumas vezes aqui que quando a gente dá a primeira fatia de bolo, ela raramente é melhor. Geralmente ela quebra, né? É ruim tirar a primeira fatia do bolo. Geralmente você pega ela do lugar mais seco para ela não desmontar. E quem parte e reparte sabe que o melhor do bolo é o miolo, que lá que está o recheio, não é? Mas quem quer ser o último a ganhar o bolo na festa do seu filho? Quer. A gente quer receber a primeira fatia, porque nela tem honra, ela carrega honra, e a gente gosta dessa honra. Mas, queridos, como é bom a gente poder devolver essa honra àquele que nos entregou tudo. Tudo que somos, tudo que temos hoje pertence ao Senhor. Como Marcela disse pela manhã, você foi comprado. Ah, não, é de graça. Não, alguém pagou. Amém, queridos? Chegou de graça para você, mas alguém pagou e o preço foi caro. E eu creio que a direção para esse tempo e todo o primeiro culto do ano vai se chamar culto da primícia. Amém? Porque a gente vai honrar a Deus com o nosso primeiro culto do ano. A gente vai vir para se entregar. Talvez esse fique um pouco marcado pela oferta da expansão, porque é uma direção para esse ano. Mas eu não queria que você considerasse o culto da primícia como um culto de oferta, um culto de oferta financeira. Não, ele também é. Porque eu creio que a gente semeia o que quer colher, amém? Alguém aqui não quer colher prosperidade financeira? Alguém? Se tiver, fica livre, levanta a sua mão e a gente vai orar por você para expulsar esse demônio que está te prendendo, amém? Porque, querido, prosperidade financeira é bom. Ela não pode ser o senhor da sua vida, mas é bom. Dinheiro é bom, desde que ele te sirva. Amém? Não você sirva a ele, mas ele é bom. Então, a gente vai plantar o que a gente quer colher. O que você quer colher para esse ano? Você quer colher a sua família? Querido, entrega o primeiro dia do ano sobre a sua família, ora por ela, se dedica a ela. O que você quer colher? Saúde? Que tal entregar um tempo para uma academia? Que tal entregar um tempo para uma comida que seja condizente com a sua idade, com o seu biotipo? Tudo aquilo que nós queremos colher, nós devemos plantar. Eu já falei aqui uma vez, mas Einstein fala sobre isso. É loucura querer resultados diferentes com as mesmas ações. A ciência é baseada em teste. Ela testa e tem um conceito daquilo. Então, ela não repete aquilo que deu errado. Nós precisamos entender que aquilo que nós queremos colher, nós vamos ter que plantar a semente certa. E esse início de ano é um período muito reflexivo da mudança de estação. Todo mundo pensa em mudança de estação no início do ano. Você provavelmente já se prometeu entrar na academia, você já se prometeu fazer dieta, você já está vendo o curso que você queria fazer, porque o início do ano é propenso para isso. Mudou de trabalho, pessoas vêm aqui, pastor, esse ano talvez eu vá estudar em tal lugar, talvez eu vá morar em tal lugar. É um período normal de uma mudança de estação. Então é natural que a gente medite sobre o ano inteiro. E por que não meditar isso diante do Senhor? E por que não entregar o nosso tempo ao Senhor? Querido, qual o material mais valioso que nós temos hoje? É tempo. É tudo que você queria multiplicado na sua vida, não é verdade? Depois desse tal de smartphone que disse para você que a sua vida ia ficar mais tranquila, que mentira deslavada. Porque agora na palma da sua mão estão todas as decisões que você tomava em semanas. E você tem que responder decisões o dia inteiro. E parece que a vida está ficando mais acelerada. E realmente. Mas qual é o tempo que você quer ter? Plante ele. Plante essa semente diante do Senhor. Qual é a finança que você quer ter? Plante a semente certa diante do Senhor. Qual é a vida devocional? Qual é a atenção que eu quero do Senhor? Plante o seu devocional. Plante a atenção que você quer ter. Na vida no Senhor, na vida da sua família, da sua esposa, do seu filho. O que você quer colher?
Então, diante da colheita que você espera, escolha a semente certa. Amém, queridos? Quando nós escolhemos a semente, nós determinamos que tipo de fruto a gente quer colher. Mas além de escolher a semente, eu preciso escolher a terra onde eu vou plantar. E a terra onde nós plantamos é baseado na palavra de Deus. Você sabe que a nossa fé não é andar no abismo? Você sabe que a nossa fé não é fazer coisas inconsequentes, baseado nas vozes da nossa cabeça? Não, querido. A nossa fé é baseada numa palavra. Pedro andou sobre as águas, mas na realidade ele andou sobre uma palavra. Não tinha caminho das pedras, não. Se você apoia o mundo falando sobre esse caminho das pedras é um deboche do mundo, né? Para dizer que Pedro andou porque Jesus ensinou o lugar onde tinha pedra para ele pisar. Não. Pedro andou sobre uma palavra. Venha. Isso é fé, é sobre uma palavra. Não são vozes da nossa cabeça, ideia ou vontade. Porque às vezes a gente confunde fé com esperança, fé com vontade. Eu quero muito que isso aconteça, eu estou com fé. Não, querido, não é sobre o seu querer. É sobre o que Deus diz que pode. Amém? Porque o seu querer pode ser muito relativo e pode nem estar conciliado à vontade dele. Mas sobre uma palavra, você pode se atirar. Você pode fazer como Pedro. Agora, se nós estamos no início do ano e temos uma palavra para o ano, nós vamos andar sobre essa palavra. Amém? Nós não estamos falando de expansão aqui só por necessidade. Descobrimos que a igreja está cheia, mas aí é só montar mais um culto. Amém? A gente bota mais um culto e resolveu o problema. Não. A gente pode alugar outro lugar, mas não foi o que Deus falou. Deus falou para a gente possuir a terra. E é sobre essa palavra que a gente está andando. Não é porque eu acho melhor, para ser sincero, eu nem acho. Porque eu estou com 56 anos. Comprar terreno, construir, tarará, para ficar para o ministério. Não é para mim nem para os meus filhos. Eu posso nem estar aqui quando essa igreja estiver erguida. Então, para mim é mais cômodo só alugar um lugar. Mas não foi isso que Deus mandou. E diga, não é sobre você, pastor. Amém? Não é sobre mim. É sobre aquele que é o dono dessa obra. Então é sobre essa palavra que a gente está andando. A gente não está andando aqui sobre vozes porque a gente tem vontade. Não, é sobre uma palavra. Deus entregou uma palavra para essa igreja. Não é para mim, para essa igreja. Para caminhar sobre um caminho de expansão. Então é sobre essa palavra que a gente vai andar. Nós já temos tido indícios de lugares pedindo a nossa presença. Talvez a gente esse ano já esteja em alguns bairros, não porque a gente está procurando, mas porque pastores têm pedido socorro a nós. Você está experimentando todo dia de uma unção nova. Tem gente clamando por isso. E deixa eu te dizer, pobre ou rico, lugares pobres e lugares ricos, porque tem lugares ricos que estão recebendo alta ajuda na igreja e eles querem a unção, eles querem a palavra. Amém, querido? Isso que a gente está pisando como se fosse favo de mel, porque a gente está de barriga cheia. Mas eu creio que sobre essa palavra nós vamos andar sobre as águas. Então esse culto da primícia é um culto. Eu acho que eu estou fazendo isso porque meu filho já pregou, minha mulher já pregou, e aí você já está ensinado. Eu estou fluindo aqui, amém? Mas ao longo da palavra de Deus nós vamos ver a palavra primícia muitas vezes. Eu preguei sobre primícia aqui em 2014 e ainda tinha os resquícios de algumas pessoas de outra estação. E como primícias eram usadas na lei para abençoar principalmente o sacerdote, isso não era errado, porque a tribo dos levitas, eles eram separados para servir. E quem sabe que aquele que serve você espiritualmente precisa comer. Então, como eles eram completamente dedicados a cuidar do templo e não da própria vida, mais do que justo, Deus dizia, os outros trabalhem e tragam do primeiro para eles.
porque havia honra no sacerdócio. E querido, se a gente fosse aplicar isso hoje, não tinha nada demais, mas não tem necessidade, amém? Hoje você dizima e do seu dízimo bem administrado se tira a remuneração daqueles que trabalham. Então não há necessidade logística para isso, mas não seria nada demais você receber bens espirituais e devolver com bens materiais e devolver os primeiros. Afinal de contas, sacerdote também paga a conta no início do mês, não é verdade? Então Deus foi bem inteligente, como sempre, para dizer, olha, traga do primeiro, porque senão a conta de luz dele vence. E ele fazia dessa forma, mas isso ficou na lei em relação ao sacerdote. Mas o princípio, ele é atemporal. Como o nosso querido Rodrigo Silva ministrou aqui brilhantemente, princípio é uma coisa, mandamento é outra. Mandamento é para uma dispensação, é para um tempo, é para uma ocasião, uma cultura. Princípio é princípio, está estabelecido. Vai ser aquele de Gênesis até Apocalipse. Então o princípio da primícia, ele aparece a primeira vez lá em Gênesis, quando os filhos de Adão levam uma oferta ao Senhor. E a palavra diz que Abel levou das primícias, diga comigo, dos primeiros, da primeira parte, da parte de honra, ele entregou a Deus e Deus se agradou. Agora diz que Caim levou no final dos tempos, diga comigo, da xepa. Porque Caim levou, era da terra, né? Legume, verdura, fruta, seja o que for. E no final, quem gosta de fruta, legume, verdura do final? Só para sopa, né? Então você quer o qual? Você quer o fresco, novo. Mas ele entregou o final para Deus e Deus não se agradou. Deu chance a ele, é certo que se procederes bem. Deu chance a ele de se ajustar, mas um coração, entrou malignidade no coração dele. A segunda geração de Adão, o pecado já tinha entrado. E ele entrou para o caminho que não convém para a gente. Mas diz que a oferta de Abel até hoje tem voz. Pensa numa oferta que a gente não sabe nem quantos mil anos tem e fala até hoje. Por quê? Porque foi da primeira. Nós vamos ver lá em 1ª ou 2ª Reis, eu não lembro bem, não vou procurar agora, mas nós vamos ver lá o primeiro episódio de multiplicação de pães, que não foi necessariamente com Jesus, mas naquele episódio, eu já vou passar para você, haviam 100 homens, 100 guerreiros famintos, e só tinha 20 pães, mas eram os pães da primícia. E porque eram os pães da primícia, aqueles 100 homens comeram e se fartaram. Essa história de reproduzir, de multiplicar, de abençoar da primícia, não é nova. É desde o início do tempo e vai ser até o final. Porque se você está aqui hoje, é porque Abraão apresentou a semente de primícia dele. O único filho. Ele seria pai de nações, pai de multidões, mas ele só tinha um filho, Isaac. Deus pede para ele, ele não nega. Ele oferece como primícia. E por conta do sacrifício dele, que não precisou matar o filho, Deus encontrou legalidade para nos devolver Jesus. E aí Deus agora entrega a primícia dele, Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é o primeiro, o primogênito. E aí entrega esse primogênito, esse unigênito. Só havia ele como filho. Para quê? Como primeiro entrega, ele colhe a todos nós. E além de colher a todos nós, nos torna herdeiros de Abraão. Porque Abraão também entregou a sua primícia. Então essa coisa do primeiro, da primícia, da honra de separar, ela é muito relevante. A gente abandonou um pouco isso, mas Deus está trazendo isso de volta. O que você tem dado a Deus? O final dos tempos ou a primícia do seu tempo? O que você tem dado a Deus? O final dos seus recursos ou a primícia dos seus recursos? O que você tem dado a Deus? O início, o primeiro tempo da sua vida, o primeiro tempo dedicado ou o que sobra? A gente não vai colher o que Deus está dizendo
que a gente pode colher. Ele está dizendo que a gente pode. Agora, se a gente vai colher, depende de nós, amém? Porque a Bíblia diz bem claramente que lá em Nazaré, Jesus estava cheio de poder para curar. Ele podia, mas por conta da desonra do povo, ele não pôde. Então Deus disse o que a gente pode alcançar. A parte dele está feita, e agora tem a nossa. E o que nós estamos chamando a igreja, o que o Espírito está trazendo para a igreja, e deixa eu dizer, não é exclusivo da nossa igreja não. Vai lá no YouTube e põe lá, consagração. Está pipocando em vários lugares. Deus está chamando o povo dele para se entregar diante dele. Deus está chamando o povo dele para se atentar a buscar primeiro, diga comigo, primeiro o reino de Deus, porque as outras coisas serão acrescentadas. Nós não podemos buscar as coisas primeiro, nós temos que buscar primeiro o reino. E veja bem o que Jesus diz: primeiro, não é quando der, não é no final do tempo, não é se tiver problema. Sabe aquele que só usa a fé de posto de emergência? Pensa que a fé é UPA? Não, querido. A fé não é UPA na sua vida, não. Nem serviço de pronto atendimento. Não. A fé é um estilo de vida. É para a gente viver em fé. E viver em fé significa andar segundo a palavra. E a palavra está nos chamando para colocar Deus em primeiro lugar. Agora vai lá na Bíblia e acha um que colocou Deus em primeiro lugar e se deu mal. Vai lá e procura. Ou até olha a sua volta. Eu não estou dizendo igreja, porque tem gente que confunde, né? Deixa a família passar necessidade e coloca a igreja em primeiro lugar. Não é isso. Deus é primeiro lugar. Depois sua família e o sustento dela. Depois o serviço à igreja. Amém? A ordem é essa. Você não vai ver nessa igreja, e não pensa que é por falta de oportunidade, homens trabalhando que não estejam provendo a sua casa. A gente não deixa. Porque primeiro é a sua casa, por conta da sua família. Agora também não pode ir para o outro extremo. Eu primeiro lugar é minha família, então eu não posso fazer nada no ministério. Você vai prestar conta dos dois. O avião só voa com 2 asas. Você vai prestar conta da sua família, mas também vai prestar conta do dom e do ministério que você recebeu. Ou você acha que Deus lá no dia de julgar as suas obras, você vai poder dizer, sabe o que é, Deus? É porque eu tinha filho, né? Meu filho era pequeno, tinha que dormir tantas horas por dia, alimentação tal, esse negócio que está agora, né? Que é bom, mas às vezes é meio louco. Porque orou para ter o filho, mas agora que tem o filho não pode vir na igreja, porque o filho tem que dormir tal hora, comer tal hora, acordar tal hora, estudar tal hora. Aí você vai dizer, eu não fiz nada porque você me deu o filho e eu fiquei ocupado com ele. Não, querido, se ilude com isso não. Deus vai dizer, olha, eu te dei o meu filho, ainda fiz as tuas obras. Então fica tranquilo, a gente tem equilíbrio para tudo, mas em primeiro lugar, diga comigo, em primeiro lugar, precisa ser o abençoador. A bênção não pode roubar o lugar do abençoador. Porque se a bênção passar na frente do abençoador, é idolatria. Eu deixo de adorar o Criador para adorar a criatura. Enquanto eu tenho relacionamento com o abençoador, eu vou ter várias bênçãos. Mas quando eu começo a adorar a bênção, eu perco o abençoador que me dá as outras bênçãos. Então, em primeiro lugar, Deus, o abençoador. E assim na sua casa, não é só para Deus não, isso é um princípio. Primeiro lugar, seu filho ou sua mulher? Seu filho pode te dar uma mulher? Então ele não é abençoador. Mas sua mulher pode te dar um filho. Ela é abençoadora, primeiro ela. Pastor, mas a mulher nem sangue é. Não, querido, mas é com ela que você tem aliança. Seu filho vai crescer e vai falar tchau. Amém? Primeiro quem me abençoa, depois a bênção. A ordem é essa. A honra primeiro do seu marido,
para sua mulher, depois para o seu filho. Se você troca isso, você perde o casamento e passa a não ser uma boa mãe, um bom pai, porque você tirou do seu filho o que ele mais queria, porque priorizou a coisa errada. Então Deus chama a gente a priorizar a coisa certa. Deus chama a gente a dizer: o primeiro tem valor. Vamos ler um versículo lá para não falar que eu não preguei a palavra. Amém? Não estou com vontade de ler não, mas vou ler. Êxodo 23:19 diz: as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Ele vai dizer também em Êxodo 34:22 para a gente guardar as festas, que é a das primícias da cega do trigo. E ele vai falar sobre primícias várias vezes. A gente não vai ter tempo de ler tudo isso, nem entender tudo. Mas o que você precisa entender hoje é que da mesma maneira que para você tem valor o primeiro, para Deus também tem. Quem não gostaria de receber o primeiro livro de um autor autografado para você? Quem não gostaria de, numa cerimônia especial, sentar na primeira fileira? Quem não gostaria de ser o primeiro a receber um prêmio? Né? Como disse meu filho, que é vascaíno, ninguém quer ser vice. A gente quer ser o primeiro. Então, a gente gosta dessa posição e é compreensível, porque ela envolve honra. Mas isso é assim para Deus também. Nós temos uma palavra de uma expansão que está projetada em 5 milhões de reais. E aí, já tem uns 3 ou 4 aí pro candidato a milionário pegando. Amém? Porque tem que passar por aqui. Amém? Deus não manda dinheiro do céu, vocês sabem disso. Deus não falsifica a nota, porque as notas são feitas pela Casa da Moeda e tem numeração. Amém? Deus não pode mandar dinheiro do céu, certo? A gente não vai aceitar dinheiro também de forma ilícita. Então, o que acontece? É você que tem que prosperar. Então, você tem duas opções. Quando Deus diz um valor, você tem como dizer: isso não é para mim, tá tudo bem. Só assim, não fica muito perto de mim não, que eu não quero pegar esse negócio não. Tá? Mas tá tudo bem, a gente vai te chamar do mesmo jeito. Ou você pode dizer assim: opa, aumentou o negócio, eu tô nesse negócio aí. Amém, querido? Porque vai ter que passar por você. Em quê? Em tudo. Porque a ideia de expansão não é só dinheiro. Vai ter que ter mais ministro, vai ter que ter mais pastores, vai ter que ter mais gente habilitada, vai ter que ter mais gente para cuidar, mais professores da igreja de criança. Nós vamos ter que receber alguém da engenharia aí, que Deus vai mandar um engenheiro poderoso para tocar essa obra. Nós vamos ter aí arquitetos, porque quando Deus construiu o tabernáculo, Ele deu a visão para Moisés. Mas Moisés fez alguma coisa? Fez nada. Deu a visão. Está igual a mim, Leônidas. Dou a visão. Agora, o que ele fez? Ele levantou Bezalel. Diz que Bezalel foi agraciado com uma sabedoria sobrenatural e com habilidades especiais. Para quê? Para erguer aquele templo. Depois, numa outra ocasião, também para erguer um templo de Deus, ele pede às pessoas para trazer os recursos. Diz que eram montões e montões. Pastor Alex adora esse texto, né? Acho que ele pensa que é churrasco, montões e montões. Mas ele fala sobre isso e ele puxa para a vida dele, cola com ele, amém? Cola com ele, porque são montões, é chamar muito. Diz que era tanto que teve que mandar parar de trazer. Pensa em você tão abençoado que eu falo: gente, chega, para, não traz mais não. Olha que sucesso. Então, mas por que isso? Porque era o melhor que era entregue para Deus. Era o primeiro que era entregue para Deus. Sabe, queridos, eu já desisti da pregação que eu preparei.
Eu vou fluir na unção profética. Teve mestre de manhã, não veio e perdeu. Amém? Mas eu vou fluir na pregação. O Senhor está nos chamando para uma estação que a gente nunca viveu. Você nunca viveu o que você vai provar agora, se você estiver alinhado com essa palavra. Ah, mas é por sua causa, pastor? Não, querido. Você sabe que um profeta pode entregar uma palavra e não usufruir dela? Sabia disso? Que o dom não é para mim? O dom é para distribuir para o povo? Ou quem nunca conheceu aqui um profeta que vive mal de grana? Porque, querido, se fosse para mim, ele me dava o número da loteria, né? Eu jogava e ficava rico. Mas é mais fácil eu te dar o número do que eu jogar. Porque o dom não é para mim, o dom nunca é para nós. O dom é para o outro, é para servir. E Deus está habilitando essa igreja, o dom está aqui. O dom de profecia, o espírito de profecia. Dizendo para você, eu quero te prosperar. Atenta para os princípios. Atenta para os princípios. Quais são os princípios até agora? Consagração. Deus tem falado firme sobre consagração. A gente está entrando numa época aí de jejum. Gente, está sendo um sucesso. Independente de você ser crente, jejum dia 26 e dia 2 é de Deus. Amém? Porque você extrapolou. Você nem queria, mas estava lá, né? Nem Jesus tem nada a ver com isso, porque não foi ele que planejou essa festa. Mas você extrapolou, então faz o jejum. Mas se você é crente, pensa que você pode consagrar um dia e dizer para o seu corpo que teu espírito manda. Deus está chamando a gente para consagração. É tão lindo o que está acontecendo nesse lugar, gente. É tão lindo, né? Como eu falei, a gente vai ficar tão cafona. Eu estou amarradão de ser uma igreja cafona. Sabe aquela igreja que o povo passa e fala assim, eu, hein? Esse povo fica tudo chorando, ajoelhado, troço de maluco. Não, a gente vai estar chorando derrotar, não. A gente vai estar chorando de alegria, de gozo diante do Senhor. Ele está chamando a gente para consagração. Ele está chamando a gente para colocar Ele em primeiro lugar. Você acha que Deus tem problema de autoestima? Que Ele está precisando da sua atenção? Que Ele é seu amigo da adolescência que se você não ligar Ele fica triste? Não, querido. Deus é suprido em todas as coisas. Se Ele está nos chamando para entregar a primícia, é porque Ele quer fazer algo com a nossa semente. Lembra? 2 barcos. 2 barcos. Não tinha como andar nos 2. Jesus pegou um emprestado. A gente sabe que Jesus podia andar sobre as águas, não dependia de barco. Mas Ele queria abençoar Pedro. Ele pega o barco de Pedro, abençoa Pedro. Mas Ele é tão bom que o outro barco não fez nada. Mas estava perto. Cola com a pessoa certa. Cola com quem está crendo. Fecha a porta e a janela da sua casa, se alguém não está crendo. Por quê? Porque tem um fluir, gente. Tem um fluir. Vai começar a ter muito testemunho. Eu tive um testemunho agora há pouco, já que eu não vou pregar mesmo. Eu tive um testemunho agora há pouco. Eu estou pregando, né? Não estou ensinando. Eu tive um testemunho agora há pouco de uma pessoa que falou, pastor, no dia que o senhor falou no culto da visão, eu tinha X e eu precisava de 10X. Aí o senhor falou que não é suficiente a semente. Eu ofertei. E aí depois eu precisava pagar um cartão de 10X. Mas eu falei, eu estava tão certo da minha semente que eu fiquei tranquilo. Só que aí passou o Natal, não chegou a semente. Não chegou o valor que eu precisava. E aí o diabo tentou roubar minha alegria, mas eu fiquei confiante. Aos finalzinho do segundo tempo, o telefone começou a tocar. Encomenda. Não deu tempo de fazer conta. Só foi recebendo e fazendo. Chegou o dia do cartão. Sabe quanto tinha lá? 10X. E ela veio trazer, porque a gente fica ali na frente, ouve os testemunhos. Então as pessoas já estão vivendo esse fluxo. Já estão tendo promoção. Hoje eu recebi um testemunho lindo por celular, falando sobre o ano da multiplicação na vida do casal. E ela começou a contabilizar tudo que estava vivendo, porque estava nesse fluxo.
coisas que nunca conseguiu fazer estavam acontecendo leve na vida deles. E ela agora está se dando conta. Querido, tem uma onda, tem um fluxo. Faz o seguinte, só flui. Vai não rema contra a maré não, só flui. Vai nesse negócio, vai dar certo. E se não der certo? Tem alguma coisa que você não fluiu. Porque Deus está nesse negócio. Amém? Isso não é para nós, é por nós. É através de nós. Então, quando a gente fala no início do ano de um culto de primícia, nós vamos falar sobre oferta sim. Porque se você não gosta de falar de dinheiro, talvez você não esteja na igreja certa. Porque por acaso essa cadeira que você está sentada aí custou R$360 para ela ser confortável como é. Ela poderia custar R$290 se a espuma não fosse essa. Esse ar-condicionado também não foi barato e precisa pagar luz todo mês. Que mesmo com a energia solar que a gente usa, no período de cantata, por conta dos ensaios, aumenta quase R$5.000. E eu posso começar a te dar outros valores para você se localizar. Então não dá para isso tudo acontecer sem dinheiro. Tá bom? Nem Jesus, que era Jesus, conseguia nessa terra andar sem dinheiro. E quando precisava de algo especial, não mexia na sacola. A sacola era o lugar do dízimo e oferta. Quando era especial, era na boca do peixe. Então, querido, não dá para ficar nessa terra sem dinheiro, amém? A gente, quando voltar, de repente vai flutuar, mas agora não. Agora tem que comer, tem que andar, tem que fazer tudo. Então, se Deus quer o melhor para nós, dinheiro vai estar envolvido. Ó, saúde, dinheiro e paz vai estar sempre envolvido. Porque sem essas coisas você não faz nada. Não adianta você ser espiritual sem saúde, querido. Não adianta você ser espiritual sem paz. E também não adianta você sem dinheiro, não. Né? Senão você vira crente danoninho. Você já aprendeu, né? Você não é crente danoninho, você é o crente ofertante. Você não fica pedindo me dá, né? Você dá, você oferta. E é isso que Deus está chamando. Nesse tempo, para esse dia, para o primeiro culto do ano, e eu vou convocar você mesmo que você já esteja de férias, mesmo que você esteja programado para viajar, atrasa a viagem só mais um dia e vem no culto da primícia para você dizer: Senhor, eu entrego o meu ano, eu entrego o início do meu ano na sua mão, eu entrego todo o ano de 2025 na sua mão. E aquilo que eu tenho de melhor para os primeiros dias da minha férias, eu vou entregar para o Senhor. Meu primeiro culto eu vou entregar para o Senhor. Ah, pastor, isso é o quê? É simpatia gospel? Não, querido, é princípio. Ah, mas pastor, eu tenho que viajar. Tá bom, onde você estiver, para lá, assiste o culto e entrega. Mas pensa que se você está vivendo algo, é porque o Senhor contribuiu, o Senhor te levou até lá. Porque não adianta nada você ter recebido tudo e não reconhecer que a tua força vem do Senhor. Você foi comprado, você foi lavado pelo sangue, você foi marcado pelo Espírito. Você não pertence mais a você. Mas olha que coisa boa. Graças a Deus também. Eu fico tão feliz de ficar livre do Cláudio Alexandre. Cláudio Alexandre era uma pressão. Amém. Está morrendo aos poucos. Mas, sabe, querido, pensa nisso. Você não pertence mais a você. Agora, se o teu dono está te pedindo algo, vale a pena você questionar. A gente não está falando de valor. A gente não está falando de números. A gente está falando de números do que a gente vai arrecadar. Mas a gente não está falando sobre você. Você nunca vai ouvir nessa igreja: você tem que dar tanto. Nunca esquece isso. Nem também quanto você deu, porque a gente não quer saber. Eu não quero saber o seu dízimo, amém? Não me interessa. Porque quando eu for tratar você com o gabinete, eu não quero saber se tu vale 100 ou 1000. Eu vou tratar o que tem que tratar, amém? Então, para mim é lucro não saber quanto você representa financeiramente nessa igreja. Ah, pastor, mas o senhor sabe quem tem e quem não tem. Não sei não, eu sei o que aparenta. Porque pode parar com um carrão ali e ser um sovina.
Porque a coisa que mais tem no Brasil é BMW você pagar IPVA. Então, relaxa com esse negócio de aparência. Eu trabalhei no comércio. Eu sei que todo mundo que tem cartão clonado se veste bem. Então, a aparência é nesse sentido que eu estou falando, tá? Fica lindo e você não tem cartão clonado. Mas o comércio ensina a gente a não olhar para a aparência. Porque eu atendia de tudo e era muito diferente. Eu podia atender um que entrava de chinelo e comprava muito, e podia entrar um que entrava todo arrumado e dava golpe. Então, relaxa que seu pastor conhece essa história de aparência. Amém? Agora, Deus conhece seu coração. Essa igreja não quer saber quanto você dizima. Essa igreja não quer saber quanto você oferta. Essa igreja não quer saber quanto você vale em dinheiro. A gente quer saber quanto você vale pelo sangue do Cordeiro. Até rimou, né? Ficou bonitinho. Então, mas por que eu estou falando tudo isso? Tem a menor ideia. Mas eu posso dizer para você, tem um fluxo nesse lugar. Tem um fluxo. Gente, olha para trás de novo, a minha situação, meu constrangimento. Tem como? A gente vai viver isso? Não vai não. Amém? Vai não, querido. Vai não. Amém? Não vai não. E hoje, olha, ministro. Nem é ministro de fora, não. Né? Amém. Obrigado, menina. Internacional só. Amém. Amém. Mas pra cá não. Mas a gente está vivendo essa estação. A gente não vai ficar alheio a isso, vai? Deus vai contar com quem? É com a gente. Agora, só em finanças? Não. Não é só sobre finanças. A gente está falando também sobre a sua oração, a sua consagração, guardar a vida um dos outros, o apacentamento, o cuidado, o comprometimento. E quando a gente entregar tudo isso na mão do Senhor, a Bíblia diz que quando você leva o seu dízimo à casa do Senhor, Ele abre as janelas do céu e derrama bênçãos em qual medida? Sem medida, imensuráveis. Quem está pronto para bênçãos imensuráveis? Quem está pronto para não dar tempo de contar todas as bênçãos? Quem está pronto para saber que aconteceu de um lado, aconteceu do outro, chegou do lado, chegou do outro? Então, querido, é para esse tempo que Ele está chamando a gente. Amém? E eu quero, o Ministério de Música pode subir? Eu quero dizer a você. Pronto, chega. Eu quero dizer a você. A gente vai viver algo extraordinário. E eu não estou falando por emoção não, querido. Quem me conhece bem sabe que é até difícil demonstrar emoção. Me dá um presente, eu não sei o que eu faço. Mas eu estou dizendo para você que tem um fluxo de Deus para esse lugar. E por que eu quero dizer isso? Eu quero dizer para você ler Deuteronômio 28 em casa. Aí vai ter a parte da maldição e da bênção. Tudo relaciona, eu já preguei sobre isso. Pega tudo que é maldição e relaciona. Faz uma lista, eu gosto de lista, faz uma lista. E se tu identificar alguma coisa ali que está na tua vida, você vai eliminar isso da tua vida. Porque maldição não é para você. Você é abençoado. Mas tem coisa que a gente se acostuma. Porque todo mundo passa, né? Ah, mas é assim para todo mundo. A sua mãe já dizia, eu vou repetir, você não é todo mundo. Vai lá e vê as bênçãos, são suas. Agora olha a maldição, porque às vezes a gente fica tão atento à bênção que não lê a maldição. Não, a maldição é o que você não pode ter. Lê a maldição e fala, isso não vai estar na minha casa, isso não vai estar na minha vida. Se isso aqui ainda tinha, vai sair agora, porque você é abençoado. Amém, queridos? É isso que a gente vai viver. E o que Deus está dizendo para nós? Princípios. Consagração primeiro. Depois Ele está falando sobre primícias. Eu não sei o que vem por aí. Eu estou orando e recebendo e passando para você. Eu estou recebendo as instruções e passando para você. Ele está nos chamando para consagração, incluindo jejum. E Ele está nos chamando para um tempo de dar a prioridade a Ele. Primícias.
da nossa renda, dos nossos bens, da nossa oração, do nosso tempo, da nossa devoção. Ele em primeiro lugar. Ah, porque ele está carente? Não, ele quer te abençoar. Só legalidade. E vai acontecer, amém? Glória a Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.